câncer de bexiga, quando é detectado no início, ou seja, quando a doença a gente chama de não músculo invasiva, quando ela cometeu as duas primeiras camadas da bexiga, a camada mais interna, que é uma camada mucosa, e eventualmente a camada submucosa. Então, quando a gente fala de estadiamento, é o que a gente chama de carcinoma in situ, TA ou T1. Então, nessas situações, o tratamento ele tem alguns princípios. O primeiro é remover a doença, e a gente faz isso endoscopicamente. Através de uma cistoscopia, se faz uma ressecção endoscópica, o que a gente chama de RTU desse tumor vesical, uma ressecção endoscópica desse tumor através da uretra. A partir do momento que a gente certifica de que todo o tumor foi retirado, isso às vezes fazendo eventualmente uma revisão, a gente lança a mão de estratégias para diminuir a chance de que essa doença volte. Então, mesmo sabendo que toda a doença foi removida, existe a preocupação de que não volte outro tumor na bexiga ou outros tumores na bexiga. Para isso, a gente retira todos os fatores de risco que a gente puder retirar. O cigarro é o principal vilão, sem dúvida. A gente orienta esses indivíduos a se hidratarem bastante, tomarem bastante líquido, e quaisquer outros fatores de risco que possam ser retirados, eles devem ser retirados. Em algumas situações, a gente lança a mão de tratamentos para diminuir essa chance de recorrência. E a gente tem algumas opções, algumas medicações que a gente pode instilar dentro da bexiga ou colocar dentro da bexiga. A BCG, sem dúvida, é a mais conhecida, mas a gente tem medicamentos como quimioterapias, gencitabina, cisplatina, mitomicina, que a gente pode fazer de formas variadas, isoladamente, em conjunto, colocar dentro da bexiga para diminuir a chance de recorrência. A gente tem medicamentos que a gente pode colocar na veia, como o pembrolizumab, o Keytruda, em algumas situações específicas, e tem outros medicamentos em estudos e para serem lançados, inclusive com previsão para os próximos anos aqui no Brasil. Em algumas situações muito específicas e felizmente incomuns, são necessárias cirurgias de maior porte, como cirurgias para retirada da bexiga, nesse cenário em que a doença é detectada no começo. Na grande maioria das vezes, os tratamentos endoscópicos eles são bastante efetivos e conseguem eliminar a doença. O que é importante é fazer um acompanhamento muito de perto. Esse acompanhamento ele precisa ser feito com avaliações, consultas, exames e cistoscopias, exames para avaliar, olhar dentro da bexiga, da mesma forma que outras vísceras ocas, outros órgãos ocos, como o estômago, o intestino, a gente não consegue com exames de imagem avaliar, a gente precisa de endoscopia para avaliar o revestimento, a mucosa, e ter certeza que não tem outras lesões. Então, na bexiga a gente faz a cistoscopia, que é o exame endoscópico, e isso precisa ser feito com uma frequência relativamente alta depois do tratamento de um câncer de bexiga, para a gente assegurar de que não tem nenhuma doença começando, e se tiver, já tratar ela antes de que ela cresça, que ela atinja camadas mais profundas da bexiga, o que torna o tratamento bastante mais complexo e a chance de disseminação dessa doença maior.